A todos. Boa noite ao professor Braulio Machado, árbitro do quadro internacional do estado de Santa Catarina. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso projeto de aprendizagem Sérgio Correia e turma Manuel Serapião. Boa noite, Naildo. Boa noite aos companheiros. Me escutam bem? Tudo ok? Sim. Boa noite. Sim, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Falar da satisfação de estar com vocês novamente, né? Já expressei esse sentimento no início da conversa, mas é sempre bom reforçar, porque sempre que a gente conversa com uma associação esportiva que tem esse comprometimento, e por muitas vezes nos retornam nossos pensamentos ao futebol amador, né? Há muitos jogos onde começamos e por vezes não tínhamos esse apoio através das ligas, de buscar, e a gente sempre tinha que correr atrás para poder buscar o conhecimento. Hoje a gente vai falar da regra 14, nada mais é do que falar do tiro penal. É uma regra que é muito textual, então eu já passei os slides aí para o Naildo, ele pode compartilhar na tela para a gente começar a falar sobre a regra, e posteriormente, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai debatendo, conversando e tirando essas dúvidas juntos, ok? Ok. Convido o colega Lucas para fazer a abertura do nosso bate-papo, por favor. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar fazendo a abertura desse momento muito especial. Sem dúvidas, será um momento de muito aprendizado e ganho de conhecimento. Vou ler um pequeno texto aqui. Nós dissemos, isso é impossível. Deus nos diz, tudo é possível. Nós dizemos, eu já estou cansado. Deus nos diz, eu te darei o repouso. Nós dissemos, eu não posso fazer isso. Deus nos diz, você pode fazer tudo. Nós dissemos, não vou conseguir. Deus nos diz, eu suprirei todas as suas necessidades. A vida é um milagre que se repete a cada novo amanhecer. Por isso, todos os dias da sua vida, a primeira coisa que faça ao abrir os olhos, agradeça a Deus por estar vivo. Estar vivo é a resposta de Deus a todos os nossos problemas. Professor Braulio, boa noite. Vos passo a palavra. Boa noite, Lucas. Realmente belas palavras, parabéns pela escolha do texto. Realmente, sem Deus não somos nada, temos que fazer a nossa parte, sempre, mas sempre confiando que temos alguém cuidando de nós, né? Pode começar a compartilhar então, né, Hilda? Não sei se é você que vai compartilhar ou algum companheiro. Já aparece para vocês? Sim, Naildo. Ok. Beleza, então, galera, é isso aí. Eu me propus a fazer um material didático bem simples, ilustrado. Já reforcei com vocês que a regra 14 é uma regra onde ela é muito textual e a gente tem que sempre cumpri-la conforme os seus procedimentos. Não tem como fugir ou querer ter algum tipo de manejo numa cobrança ou num procedimento de tiro penal. Pode passar o próximo, então. Bom, o que é o tiro penal? O tiro penal nada mais é do que uma sanção cometida por um defensor, desde que seja um tiro livre direto, dentro da sua própria área penal. Uma das mudanças que nós tivemos nos últimos anos é que essa sanção, essa infração cometida pelo defensor, ela também pode ser sancionada como tiro penal se for cometida dentro da
das imediações da área penal, mesmo que fora do campo de jogo. Mas para isso a bola precisa estar em jogo. Já tivemos pênaltis marcados assim, com os jogadores fora do campo de jogo, porém nas delimitações da área penal, e a bola estando em jogo. Tiro penal, o gol sempre vai poder ser marcado diretamente do tiro penal. E se vocês procurarem, acredito que já tiveram alguma instrução na regra 12 e 13, ela vai ilustrar melhor o que eu falei para vocês referente a essas mudanças que tivemos de uma falta marcada fora da área. Ela sempre vai ser sancionada na linha limítrofe, se for dentro das delimitações da área penal, poderá ser marcado um tiro penal. Pode passar o próximo. Existem alguns procedimentos que são base, né? São básicos para que a gente possa autorizar a cobrança de um tiro do ponto penal. Primeiro, os postes, travessão, rede, eles não podem estar em movimento. Segundo, o goleiro ele sempre deve permanecer sobre a linha de meta, de frente para o executante, entre os postes de metas, porém sem tocá-las. Nem travessão, nem rede, até a bola ser chutada. Muitas vezes o goleiro fica dentro do gol, atrás da linha de meta, para tentar pegar uma impulsão. Vocês têm que estar atentos, exigir que o goleiro fique em cima da linha, de frente para o gol, até porque teve uma mudança também nos últimos anos, onde o goleiro ele pode tirar um dos pés se adiantando. O que ele não pode é tirar os dois pés antes do chute na bola. A bola sempre vai estar imóvel e o executor ele sempre vai ter que ser identificado. Ok? Pode passar o próximo para a gente. Outros procedimentos também dentro da situação do tiro do ponto penal. Todos os jogadores, exceto o executante e o goleiro, devem encontrar-se a 9,15 metros, atrás da marca do ponto penal, portanto, jamais vai poder ter uma situação de impedimento numa cobrança de tiro do ponto penal, se o procedimento for executado de maneira adequada pela equipe de arbitragem. Isso uma vez até caiu numa prova, se poderia ter uma situação de tiro livre indireto, meio que pegadinha, né, para tentar induzir a gente ao erro. Todos devem estar dentro do campo de jogo e fora da área penal. Outra situação que tivemos de mudança é que, como percebem os jogadores, todos estão fora da área penal. E uma das mudanças que tivemos também nos últimos anos foi que o corpo do jogador, se estiver inclinado para dentro da área, não é considerado invasão. A invasão do atleta, atacante ou defensor, ela só vai ser concretizada se o jogador colocar os pés dentro da área. Portanto, se ele tiver só com o corpo inclinado, numa ação de corrida, por exemplo, não vai ser considerado invasão desse jogador. O posicionamento adequado para o árbitro ficar numa situação de tiro penal é um ângulo onde ele possa sempre ver a bola, o goleiro, mas principalmente os jogadores se estão todos fora da área. Quanto mais próximo e sempre perto do último jogador que está aqui no lado esquerdo, ele vai ter esse melhor controle. E até mesmo na questão verbal, de poder falar o tempo todo para eles, não invadam, espera cobrar, porque é muito importante o árbitro trabalhar de maneira proativa e preventiva para evitar que os problemas possam acontecer. Pode passar o próximo, por favor. Uma próxima situação de procedimentos. Ok, foi sancionada uma falta dentro da área penal, portanto, tiro penal. Todo o procedimento de jogadores atrás da linha da bola, ninguém a menos de 9,15 metros, todo mundo fora da área e dentro do campo de jogo. O goleiro em cima da linha de frente para o gol, de frente para o cobrador. O árbitro autoriza. Próximo passo. O jogador que vai cobrar, ele jamais pode tocar a segunda vez
na bola antes que outra pessoa tenha tocado. E esse tiro, ele deve sempre ser para frente. A bola sempre tem que ser movida claramente e chutada para frente. Ele pode chutar com calcanhar, da maneira que ele quiser, porém, sempre para frente. Muitas vezes, alguns jogadores fazem jogada ensaiada, de dar um toque curto e outro jogador entrar para tentar chutar. Isso a gente já viu até grandes equipes fazendo. Por isso é muito importante o trabalho em equipe e a concentração no momento da batida na bola para ver se ninguém invadiu, se o goleiro não adiantou e se todos os procedimentos foram cumpridos da maneira onde a regra exige. Como falei para vocês, o goleiro ele tem que estar em cima da linha, com os dois pés, porém no momento que o jogador for chutar, ele pode adiantar um passo à frente. E o pé que está atrás, ele tem que estar pisando sobre a linha, tocando-a, ou verticalmente sobre ela. Isso quer dizer que ele pode estar com o pé no ar, porém ele tem que estar sobre a linha. É uma situação muito difícil no futebol hoje, porque os goleiros, isso foi compreendido, até foi autorizado essa mudança, porque entendia-se que o goleiro, como ele está nessa posição, com os dois pés em cima da linha, a defesa era praticamente impossível. E agora, com essa autorização que ele tem, e essa possibilidade de colocar uma perna na frente para tomar o impulso, ficou muito mais possível e real a condição de ele poder defender um pênalti. Porém, é importante a concentração do assistente nesse momento, porque ele, nesse momento, tem essa responsabilidade de ver se a bola vai entrar e se o goleiro se adianta. O árbitro vai ver se o cobrador comete alguma infração. E o tiro penal ele só vai ser concluído quando a bola parar de se mover, sair do jogo, quando o árbitro interromper por alguma infração à regra do jogo. Pode passar o próximo? O tiro do ponto penal, durante a partida, ele tem uma particularidade que é o tempo adicional. Mesmo que eu dê 3 minutos de acréscimo e aos 48 minutos foi marcado um pênalti, eu posso dar um tempo adicional para permitir que esse tiro seja executado. Porém, algumas particularidades a gente tem que prestar atenção, porque já que a gente está dando esse tempo adicional, que não é o acréscimo, é um tempo adicional somente para aquela cobrança ser realizada, tem que estar atento às situações que pode acontecer. Como, por exemplo, o tiro penal, ele só vai ser concluído quando a bola sair do jogo, o cobrador fez o gol ou chutou para fora, sem nenhuma infração. Quando for jogada por qualquer jogador diferente do goleiro defensor. Quando o árbitro parar o jogo por qualquer infração. Ou se um defensor cometer uma infração e o pênalti não for convertido. E nessa situação é a única que o pênalti vai ser repetido. Portanto, se o goleiro comete uma infração, repete-se o tiro. Ou se tiver uma infração do jogador defensor. A única possibilidade. E, inclusive, nós temos vários vídeos, a gente recebe quase que rotineiramente vídeos do futebol amador, onde existem situações de que o goleiro defende, e a bola é o último chute, e a bola para no chão, e ele chuta para dentro, faz o gol. Acredito que vocês já devem ter visto alguns desses vídeos, e realmente nos trazem uma reflexão, né? Que momento que acaba? Será que acabou quando a bola parou? Será que valeu aquele gol ou não? Por isso é muito importante saber os procedimentos para realmente saber se o árbitro apitou, se terminou a partida, se a bola parou de se mover, se saiu do jogo, porque muitos desses pênaltis, por vezes, eles definem uma competição, uma partida e até mesmo o campeonato em si, né? Pode passar o próximo, Eudo. Aqui a gente tem um resumo bem simples. Esse resumo está no livro de regras. Acredito que vocês já devem ter visto em algum momento, né, ou lido, porque esse resuminho aqui ele é bem didático e direto.
onde ele vai explicar cada situação e qual o procedimento que o árbitro vai ter. Num avanço de um jogador atacante, se foi gol, repete o tiro penal. Se não foi gol, tiro livre indireto. Simples. Então, infração do atacante, se não tem possibilidade de ter gol. Se a equipe atacante cometeu uma infração e saiu gol, repete o tiro. Se não foi gol, tiro livre indireto. O avanço do jogador defensor, se foi gol, segue o gol, porque a gente não vai beneficiar o infrator, né? E se não foi gol, repete o tiro. Sempre nessa teoria de nunca beneficiar o infrator. O avanço do defensor e do atacante, se foi percebido pelo árbitro, tanto gol quanto não gol, repete-se o tiro. A maioria das vezes, quando é um avanço que quase que imperceptível e sai o gol e defensores e atacantes cometem essa infração, geralmente quando é gol, principalmente no futebol amador, né? Segue o gol. Isso é uma situação muito delicada e pontual. A regra diz para repetir, mas entendemos que muitas vezes, se foi algo que não causou um impacto diretamente no goleiro, isso não vai causar impacto nenhum na partida e o gol acaba sendo sancionado para que não tenhamos problemas futuros, até mesmo de camburão e coisa parecida, né? Infração do goleiro. Se tivermos o gol, segue o gol. E temos duas situações bem interessantes, que foram mudanças que tivemos durante os anos agora, que a primeira é que se a infração do goleiro ele não defende, não repete o tiro, salvo se tiver um impacto no cobrador. Então, o atacante bateu o pênalti, teve uma infração do goleiro, mas que não cometeu um impacto, não teve impacto, por exemplo, chutou na trave, chutou para fora, não tem motivo para ser repetido. E se tiver outra situação, que foi uma mudança que tivemos, que no primeiro momento que o goleiro se adianta numa infração e não foi gol e ele defende, a gente vai mandar repetir esse tiro, porém não vamos advertir com cartão amarelo. Nós vamos advertir esse goleiro numa segunda situação, até mesmo por uma conduta antidesportiva, porque se ele retornar a se adiantar, mesmo que seja um adiantamento mínimo, e ele cometer essa infração pela segunda vez, ele vai ser advertido. Porém, se for por uma disputa de pênaltis depois da partida, esse cartão não vai ser válido para as disputas do ponto penal, do tiro do ponto penal. Então tem que estar muito atento para não advertir o goleiro numa primeiro adiantamento. Num segundo adiantamento, ele já foi advertido verbalmente, ele vai ser advertido por cartão, por uma conduta antiesportiva, e se for para o tiro penal, então anula-se todos os cartões, e se ele cometer outras infrações lá, ele vai ser advertido verbalmente, se ele adiantar novamente, ele vai receber o segundo cartão, e quando a gente for fazer a súmula, a gente vai relatar que ele tomou um cartão durante a partida e outro amarelo na disputa do ponto penal e não vai ser expulso, porque o tiro do ponto penal é só um termo que a gente vai utilizar ou uma medida que a gente vai utilizar para poder identificar o vencedor da partida. Goleiro e cobrador cometem a infração ao mesmo tempo. Isso também foi uma mudança, porque agora, gol ou não gol, somente é tiro livre indireto e somente cartão amarelo para o cobrador. Até o ano passado era diferente. Então a gente já esquece o que passou, os novos já estão aprendendo dessa forma. Se tiver impacto, finta, paradinha, e o goleiro se adiantou e foi gol ou não gol, não interessa. Tiro livre indireto e cartão amarelo para o cobrador. Se a bola for chutada para trás, como a gente já viu no exemplo do gráfico ali das fotos, né? Tiro livre indireto. Da onde? Da marca do ponto penal, onde foi cometida a infração. Se tiver uma finta ilegal e for gol, tiro livre indireto e cartão amarelo para o cobrador. Se não for gol, também é o tiro livre indireto para o cobrador. E cartão amarelo para o cobrador e tiro livre indireto para a defesa, né? Perdão. E se vier um cobrador não identificado, tiro livre indireto, independente de gol ou não gol, e cartão amarelo para o cobrador.
Então, agora aumenta-se um pouco mais as situações de cartões. Todas essas últimas que eu falei, as duas últimas e a do goleiro e cobrador que cometem infração, vai ser passível de cartão amarelo. E uma segunda infração do goleiro num adiantamento por conduta antidesportiva, ele também vai tomar o cartão amarelo. A gente conversando assim, às vezes embaralha, e às vezes quando a gente está no jogo parece simples, mas eu sugiro para vocês que sempre que vocês entrarem no jogo ou tiver uma situação, conversem, façam isso na planificação, no trabalho em equipe, principalmente se for um torneio que vocês forem participar, ou uma competição onde existe a possibilidade de termos a disputa do ponto do tiro penal. Então, é muito importante que a gente saiba o que fazer se acontecer essa situação. Portanto, esse resuminho é sempre bom vocês terem, nem que façam um xerox só dessa parte, tenham com vocês, porque é bem importante para não cometer nenhum equívoco e até mesmo um erro de direito aí que pode acabar tendo que realizar uma nova partida. Pode passar para mim, por favor. Aqui tem algumas infrações e sanções do tiro do ponto penal. Então, do tiro penal. Depois que o tiro é executado, o executante, então, se ele tocar na bola pela segunda vez, vai ser sancionado contra ele um tiro livre indireto. Isso pode acontecer de que maneira? Dificilmente ele vai chutar e vai lá tocar novamente. Mas, às vezes, a gente já viu até em Série A de Campeonato Brasileiro, em disputa de pontos penais aí em Copa do Brasil, o jogador escorrega e toca 2 vezes na bola. Então, nesse momento, é sancionado um tiro livre indireto contra ele, se for durante o jogo. Se for numa disputa do ponto penal, o tiro é dado como perdido. Se o executante tocar com a mão ou com o braço na bola, vai ser concedido um tiro livre direto. Simples. Quando temos um agente externo envolvido na situação, já é mais delicada a situação, porque se esse agente externo ele toca antes de a bola entrar no gol, esse tiro deve ser repetido, a menos que não haja interferência. Olha só que situação difícil, né? Passa lá o cachorro, como a gente tem vídeos aí do cachorrinho, o goleiro pula para um lado, a bola vai no cachorrinho, bate e entra. A bola já ia entrar no gol. Então tem que estar atento a isso também. Se a bola vai entrar no gol, se a bola ia para fora. Bateu, a bola vai entrar no gol, toca num agente externo e entra, não causou impacto, não houve interferência no defensor, o gol é sancionado. Agora, se houver qualquer tipo de interferência que cause impacto na defesa, esse tiro tem que ser, vai ser repetido. Se for depois de o goleiro defender, tocar no poste, no travessão e tocar no agente externo, aí é mais simples, é bola ao chão. Bati o pênalti, o goleiro defendeu, veio o Gandula lá e chutou a bola ao chão. Fica mais simples do que a outra situação onde ela toca antes de entrar, né? Pode passar, né, por favor. Acho que era isso. Não tem muita coisa para falar, é bem textual. Agora a gente abre para perguntas, que aí eu acho que fica mais fácil, situações que vocês têm dúvidas do que a gente conversou. Não é um assunto muito extenso. As perguntas, fiquem à vontade para que a gente possa conversar e juntos ir tirando dúvidas sobre procedimentos, infrações. Professor Brown. Só um minutinho, por favor, Leandro. Como na primeira vez, o professor Braulio veio com uma regra tão textual, igual a de hoje, e foi o sucesso que foi.
Hoje não será diferente, mas eu peço aos colegas que façam as perguntas dentro do tema, sem puxar muito para uma regra que nós já falamos lá atrás, ou que vamos falar nas próximas aulas, para a gente não fugir muito do assunto. Vamos focar no nosso momento, na nossa aula, no nosso tema, tá? Por favor, Cleândio. Professor Baldo, eu queria que você explicasse de novo sobre a questão desse pênalti como tem aquele vídeo, o cobrador, ele bate a bola, o cachorrinho passa, bate no cachorro e a bola sai. No caso, repete o pênalti ou não? Isso é bem impactante, né? Porque eu costumo falar nos meus planos, obrigado pela pergunta, Cleandro, a gente costuma acreditar que o impossível não vai acontecer, né? E geralmente acontece. Então, sempre que vocês forem para o jogo, principalmente em questões de procedimento, eu pego muito no pé da minha equipe para que procedimento a gente não pode falhar. Porque procedimento, vocês viram aqui, é textual, não é interpretativo. A gente não pode querer interpretar a maneira de que, o meu pênalti eu vou deixar bater dessa maneira. O Lucas deixa bater de outra, o Arthur de outra. Não. O pênalti tem que ser dessa forma, dentro desses procedimentos. E se acontecer de a bola bater no cachorro, ou no balão, ou no gandula, qualquer agente externo, e antes de tocar em alguém e essa bola sair, e essa bola ia para dentro do gol, ele tem que ser repetido. Existem duas situações, o antes e o depois. Se tocar no goleiro, na trave, já tiver realizado uma defesa o goleiro no travessão e essa bola está saindo e toque em alguma coisa, aí a bola ao chão. Sempre lembrando que quando toca em agente externo, né, em oficial ou substituto é outra situação, que invadir o campo, né? Aí nós temos um tiro livre direto, que retorna o pênalti porque essa pessoa não poderia estar dentro do campo do jogo. Mas falando em agente externo, como o cachorro, a bola vai entrar, o cachorro defendeu, tadinho do cachorrinho lá, tomou uma bolada, tem que repetir o tiro. E se essa bola tocar no cachorrinho, ela tá entrando, e o goleiro saltou para o outro lado e não atrapalhou, bateu no cachorrinho e entrou, o gol é sancionado. Obrigado, professor. Nada, eu que agradeço. Alfredo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. A minha pergunta é simples. Tiro penal, árbitro mal posicionado, o executor bate, goleiro defende, a bola bate no árbitro e adentra ao gol. Qual seria o reinício de jogo? Bola ao chão ou repete o tiro penal? Obrigado, professor. Obrigado, Alfredo. Eu que agradeço. Essa é uma mudança nova também da regra dos últimos anos, né, que tivemos essa alteração do bola ao chão. Ela diz respeito ao reinício do jogo quando a bola toca no árbitro. Então, sempre que a bola tocar no árbitro dentro da área penal, não vai ser permitido acontecer o gol. Da mesma maneira, se fosse um tiro de meta e o árbitro estivesse dentro da área e o jogador chuta, bate no árbitro e entra no gol. Não sancionaríamos o gol. O que a gente vai acontecer nessa situação é bola ao chão para o goleiro dentro da área, porque toda bola ao chão dentro da área a gente vai dar para o goleiro, né? Então, se defendeu, bateu no árbitro e entrou, não podemos, porque além de mudar a posse, que é o último toque foi do goleiro, a gente não pode habilitar esse gol porque tocou no árbitro. Então, assim, gol de árbitro nunca mais. A gente não vai ver mais, nunca mais gol de árbitro. Bateu no árbitro, entrou, é bola ao chão para o goleiro. Perfeito, professor. Se for dentro da área, né? Sim, mas só mais uma pergunta. Se fosse numa disputa da marca penal, o jogo terminou, disputa da marca penal, aconteceu o mesmo lance, bateu no árbitro e adentrou o gol. Mesma situação, a gente não vai poder definir o campeonato. A gente às vezes define o campeonato por um equívoco, né? Temos algum erro, algum equívoco, a gente... Agora, dessa maneira, nunca mais. A bola bateu, o goleiro defendeu, já é uma situação
bateu no árbitro. Lembra daquela situação que a gente falou ali quando a gente falou do tempo adicional? Isso também a gente pode levar para uma disputa do ponto penal. Isso é considerado como se fosse uma infração. Se tu consegue linkar essa ideia. Pegou no goleiro, o goleiro defendeu, bateu no árbitro, entrou, considera-se uma infração, o jogo está paralisado. Perfeito, professor, já entendi. Muito obrigado pela explanação, tá? Eu digo isso, professor, por quê? Porque eu recebi um vídeo no futebol amador e, infelizmente, isso aconteceu com o árbitro. Em campo aberto ainda, tá? Mas muito obrigado. Não, a gente recebe muitos vídeos e, na verdade, esses vídeos do futebol amador, eles são muito didáticos, né? Por quê? Porque ali acontece o inesperado. Às vezes eu gosto de apitar um futebol amador, quando eu estou de folga em casa, para treinar, tanto a parte disciplinar quanto a parte técnica, né? E para que aconteçam situações onde eu não me prepare para o inesperado, como essas situações que a gente repetidamente recebe em grupos de arbitragem, principalmente vídeos, onde a gente, por vezes, não acredita que aquilo possa acontecer, né? Então, eu reforço sempre com vocês, se preparem para o inesperado. Fator surpresa. Geralmente, aquele defensor que tu acha que não vai sair jogando errado, de repente ele recua aquela bola ou perde a bola e a gente está num posicionamento já buscando um ponto futuro e perde uma proximidade. Então, tudo isso tem a ver com essa questão do se preparar para o inesperado. Perfeito, professor. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Alfredo. Janilson, Janilson. Naildo, depois posso falar aí, Naildo? Depois, por favor. Janilson primeiro. Boa noite, professor Brown. Só um minutinho, por favor. Peço que mantenham os microfones fechados, por gentileza. Aberto somente do colega que está falando. Por favor, Janilson. Boa noite a todos. Professor, no caso, na disputa por tiro penal, ou com a bola em jogo, a penalidade, e o jogador devidamente identificado, ele posiciona-se para executar o tiro penal e vem um colega seu de equipe e chuta sob a devida autorização do árbitro. Procedimento: o árbitro valida o gol, tiro livre indireto, ou melhor, o que fazer para nós? Essa é a pergunta, professor. O seu microfone está fechado, professor. Perdão, desculpa. Sempre que tiver um tiro do ponto penal, um tiro penal, o defensor, o atacante, ele tem que ser identificado. O defensor precisa saber quem vai ser o cobrador. Se a gente identificou o cobrador, é o número 5, e o número 10 vem correndo e chuta a bola, vai ser sancionado um tiro livre indireto e cartão amarelo para o número 10. Tanto sendo gol ou não gol. Não é permitido que esse jogador, que não foi identificado como o eventual cobrador, realize essa cobrança. Por isso a concentração. Isso pode acontecer. Já aconteceu uma vez comigo. E a gente fica porque a gente é tão importante a gente saber que quando acontece, por vezes a gente não sabe o que fazer, porque a gente não se prepara, dá um branco, aí tu fica pensando, nossa, o que eu faço agora? Dou amarelo, não dou amarelo? O principal é não validar o gol. Eu sempre falo para a minha equipe, gente, o importante é a decisão, primeiro, decisão técnica. Como eu vou reiniciar o jogo? Se é direto ou indireto? O importante é não validar esse gol. Depois, aí a sanção disciplinar. Tiro livre indireto da marca do ponto penal contra esse infrator e cartão amarelo para ele. Não dá para validar gol, muito menos gol ou não gol, não tem chance para ele. Muito obrigado, professor. Valeu, querido. Marinaldo, por favor. Marinaldo.
Boa noite, professor Braulio. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida referente a um pênalti durante a partida. Caso o goleiro defenda e essa bola ela está retornando em direção ao atacante, se um agente externo passar naquele momento, houver um pequeno desvio e a bola ainda assim sobrar para o atacante e ele finalizar fazendo o gol, paralisa o jogo, tiro livre indireto ou valida o gol? Essa situação a gente vai sancionar o bola ao chão. Ela é diferente de uma situação onde o atacante chuta, que teve também uma mudança na regra do jogo. Essa pergunta é muito bacana, Marinaldo, porque se for durante o jogo e o jogador chuta a bola e a bola está entrando, e esse gandula, maqueiro, até mesmo um oficial da equipe, não precisa nem ser um agente externo, ele tira a bola e a bola sobra para o atacante, nós vamos conceder uma vantagem. O tiro do ponto penal ou o tiro penal, ele é uma situação particular, onde existem procedimentos e sanções e infrações que não podem ser cometidas. Se for durante o jogo, tu vai dar vantagem, numa situação que não seja uma disputa ou um tiro penal. O atacante vem com a bola, entrou na área, driblou o goleiro, chutou, a bola está entrando, vem o gandula e corta, sobrou, ele chuta, bate no gandula de novo, sobrou de novo, ele chuta, tu vai dar vantagem, vai dar o gol. Porque nesse momento a gente não vai beneficiar o infrator. Na situação do pênalti, não. Se tiver uma defesa e bater num agente externo, aí a gente vai dar o bola ao chão. É uma situação particular e diferente, pontual, só do tiro penal. Ok, obrigado pela resposta. Valeu. Piedade, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, só na resenha, hein? O homem de sorriso. Piedade de Caraguatatuba, São Paulo. Professor, o jogador entra dentro da área. Está me ouvindo, professor? Claro. O jogador entra dentro da área, dribla o goleiro, quando ele vai fazer o gol, sai fora da área, o outro vem e faz a falta fora da área. É pênalti? Se ele tiver na linha limítrofe, né? Vocês conseguem me entender aqui, da área, e a bola estiver em jogo, dentro do campo de jogo, vai ser sancionado o tiro penal. Lá no fundo. Mesmo que os jogadores estejam os dois fora do campo de jogo. Se for uma falta para tiro livre direto, vai ser marcado tiro penal. Certo. Isso às vezes até é difícil porque a bola está em jogo, não está. E quando os jogadores geralmente saem do campo de jogo, muitas vezes a gente dá aquela relaxada. Então a gente sempre tem que estar atento a essas disputas para que não perca ou que não percamos nenhuma situação onde possa ocorrer uma infração e a gente não consiga ver. Então é importante a equipe estar atenta para sancionar essa falta. Mas a bola precisa estar em jogo. Por isso que é importante prestar atenção na bola também, se a bola estava dentro do campo de jogo. E se essa infração foi cometida dentro das linhas que demarcam a área penal. Falou. Obrigado, professor. Valeu, eu que agradeço. Eduardo. Boa noite, professor. Boa noite. É só sobre os candidatamentos. Os times gostam de fazer de vez em quando faz uma jogada ensaiada, né? Uhum. Mas se o companheiro tiver tiver adiantado, aí ele vai e toca na bola. O que será marcado? Livre indireto ou o penal será repetido? Desculpa, só pra gente... Se um cobrador bate o pênalti, né, o executor identificado... Isso. Aí o companheiro adiantado vai e toca na bola. Se for gol, repete o tiro. Isso. Se não for gol, é tiro livre indireto. Entendi. A minha dúvida era só essa. Entendeu? Entendi. Hoje, com o VAR, às vezes, o que o VAR vai observar? Vou até trazer para vocês alguns temas que a gente está acostumado a trabalhar no Campeonato Brasileiro da Série A. É o quê?
o VAR, ele observa, muitas vezes o árbitro não consegue detectar isso no campo de jogo, né? Porque é muito fino, realmente. Porque às vezes tu faz aquela situação de prevenção, mas tu tá preocupado com o cobrador, com o goleiro, e às vezes passa mesmo um jogador de adiantar, né? Botar um pé dentro da área, e será que esse adiantamento realmente foi o corpo, foi o pé? E com o VAR, hoje, a gente tem esse auxílio de que se esse jogador que invadiu, ele causar um impacto, ele participar do jogo, numa defesa do goleiro, ou em qualquer situação mesmo dessa, como você comentou, o VAR vai chamar a nossa atenção para que o tiro seja repetido se for gol. Se ele não tocou na bola, vai seguir o jogo. O VAR só vai interferir se esse jogador, tanto o atacante quanto o defensor que invadiu, ele cometer uma infração e causar um impacto no jogo. Mas o que a gente faz, cara, hoje, cada vez mais adaptado a essa situação e essa realidade, tá mais focado, mais ligado no jogo, cada vez mais concentrado, com mais atitude, porque realmente quando incluímos essa tecnologia, a gente ficou um pouco, todo mundo ficou um pouco perdido, né? Como agir, como entender, e hoje a gente, depois de muitos treinamentos, através do nosso professor Sérgio Corrêa, do nosso grande professor Manuel Serapião, a gente conseguiu e vem conseguindo a cada dia melhorar o trabalho para que a gente possa realmente, ao passar dos anos, vocês, né, em casa que estão assistindo a gente aí, não sofram tanto com os impactos que o futebol e o que o VAR vem causando, né? No caso, o árbitro tem que esperar a conclusão do lance. Isso é importante. Ele autoriza e ele vai esperar a conclusão. Para ver se teve impacto, se foi gol, se não foi gol, porque como a gente tem essas duas situações, se for gol, é uma situação. Gol, repete o tiro. Não foi gol, tiro livre indireto. Então ele deixa acontecer, ele autoriza, ele viu, deixa bater. Se foi gol, repete. Se não foi, é sempre muito bem colocado, Eduardo, porque é importante o árbitro deixar concluir a cobrança. Bem legal, Eusebio. Obrigado por lembrar também, isso é muito importante. Obrigado você. Muito obrigado. Antes de chamar o João para a sua pergunta, gostaria de registrar a presença na sala do professor Heber Roberto Lopes, árbitro também de Santa Catarina, que por muito tempo pertenceu ao quadro internacional e é uma grande referência para todos nós árbitros, mesmo que amadores. Seja bem-vindo, professor, à nossa sala de aula também. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito feliz aí com essa participação. Obrigado pela mensagem que você me enviou e aproveitar, né? O Braulio é uma pessoa que tem um conhecimento muito aperfeiçoado da regra, um grande companheiro de trabalho e um companheiro aqui de federação. E estender a todos os participantes que vocês façam as perguntas, porque o Braulio está aí para responder, e capacidade, conhecimento, esse bichinho aí é muito bom, tá bom? Boa noite, mas vou acompanhar aqui vocês todos. Obrigado pelo convite aí para participar, simplesmente apreciando essa super palestra do Braulio. Um abraço, obrigado. Obrigado pelas palavras. João Felipe, por favor. Boa noite, professor Braulio. João de Cachoeiro Paulista. A respeito das fintas, a famosa paradinha. Hoje a gente vê que tem alguns jogadores que eles vêm saltitando, dando uma paradinha. Como detectar que isso é uma infração? De sendo parada ou não? Alguns vêm caminhando, outros vêm saltitando, param em cima uma, duas, até 3 vezes antes de bater na bola. Como a gente identifica se isso é uma infração ou não? Boa noite, João. Para detectar essa situação da finta, da paradinha, antes de falar disso, eu queria mandar um abraço pro Weber, né, cara? Porque quando ele apareceu aqui, alguém falou que é fã. Eu acho que não tem ninguém no futebol que gosta de futebol, de arbitragem, que não seja fã desse cara, né? Pela pessoa que ele é, por tudo que ele fez e por tudo que a gente pode sugar dele na presença dele. Essa semana a gente teve a oportunidade de fazer o teste físico junto, todos habilitados aí para o Brasileirão. Ele é um cara sensacional, um cara do bem, que só traz energia positiva pra gente. Só de ouvir a voz dele, a galera já fica toda... É muito legal, né?
E referente à paradinha, o que acontece? A finta, ela é permitida. A finta faz parte do jogo, né? Qual o momento onde não pode acontecer a paradinha, a finta, que a gente vai chamar de paradinha aqui no Brasil? Quando o jogador coloca o pé de apoio do lado da bola. Nesse momento, ele não pode mais titubear. Ele colocou o pé de apoio do lado da bola, ele tem que cobrar. Antes dessa situação, ele vem, tem jogadores que têm algumas estratégias, corre, para, não tem problema algum. O que eu sugiro para vocês é a prevenção. No momento que saiu o pênalti, vamos organizar goleiro, bola, executor, jogadores fora, já vai no executor e já chama atenção. Da mesma maneira que vocês vão falar para o goleiro não se adiantar e tomar cuidado com esse passo que ele pode dar à frente, vocês também devem orientar o cobrador, sem paradinho, principalmente pelas características. Busquem estudar, olhar. Às vezes no futebol amador a gente começa a apitar e a gente vai dar uma volta, né? A gente acaba encontrando um ou outro num campeonato aqui nessa cidade, a gente vai em outra cidade, acaba encontrando aquele jogador. Se já buscarem e entenderem e souberem as características, é importante que vocês já orientem ele para não realizar. E se ele fizer antes do pé de apoio, tranquilo, mas no momento que ele colocar o pé de apoio, ele tem que cobrar. Beleza, obrigado, professor. Valeu, João. Arthur, por favor. Boa noite a todos. Professor Braulio, minha pergunta é simples, curta e objetiva e rápida. Há uma falta ali perto da linha da área. O defensor, ele tá ali, mete a mão na bola, porém ele tá dentro, ele tá em cima da linha. Tá em cima da linha. Ele mete a mão na bola, estira a mão, a bola bate na mão dele, ele com o braço estirado fora. Porém, há uma oportunidade manifesta de gol. O atacante erra o gol. Qual o procedimento a se tomar? Vamos lá, vamos juntos. Obrigado, boa noite, Arthur. Vamos juntos aqui decifrar a nossa questão. A falta, pelo que eu entendi, primeiro, é uma situação onde o jogador está com o pé sobre a linha, porém a mão fora da área. Isso. A falta vai ser sancionada no local onde ocorreu. Se a mão dele está fora da área, não vai ser marcado o pênalti. Ok? Da mesma forma que se ele estiver com o pé fora da área e a mão dentro da área, vai ser marcado o pênalti, porque a falta vai ocorrer no local onde houve a infração. Então, se, de uma maneira ou de outra, se ele está com o pé, mesmo que ele esteja dentro, mas ele coloca a mão fora, não vai ser marcado o pênalti. E a situação do oportunidade clara de gol e manifesta, se ele coloca a mão impedindo uma oportunidade de manifesta de gol, vai ser tiro livre direto e cartão vermelho, se ficar claro que é uma oportunidade clara de gol, né? Mas sempre se atentem a isso, não é porque ele está pisando dentro da área e que vai ser pênalti se a mão for fora. Tem que estar atento a essa situação. Positivo, obrigado. Valeu, Arthur. Professor Braulio, nesse caso aí, muitas das vezes a gente tem que esperar. Quem tem um VAR, tem que esperar pelo VAR, né? Porque é muito complicado um árbitro ver uma situação dessa, né? Pelo contrário, Cleandro, a gente tem que tomar a decisão. Porque se existir um equívoco, um erro claro e óbvio, o VAR vai vir e vai auxiliar. Pode acontecer de o árbitro, por entender que o jogador estava dentro da área, não consiga precisar se essa mão foi dentro ou fora. Ele acredita que foi dentro, ele vai marcar. Nesse momento, eu marquei pênalti. O Weber lá na cabine, ele só vai falar para mim, Braulio, não reinicie, estamos checando o pênalti. O que vai acontecer? Eu vou fazer o meu procedimento, eu não vou ficar com o jogo parado. Se eu marquei pênalti, eu vou botar a bola, vou fazer todo o procedimento que a gente já falou aqui de pênalti, ver quem é o executor, arrumar o goleiro, todo mundo fora da área, e só vou reiniciar o jogo depois que o Weber falar para mim, Braulio, pode reiniciar. Se ele falar,
essa situação é uma situação factual. Eu não preciso nem ir lá na cabine ver. Ele só vai falar assim, Braulio, a mão foi fora da área. Nós tivemos um exemplo na final da Supercopa, vocês assistiram? Onde o árbitro marca um pênalti e o VAR, de maneira factual, fala que foi fora, porque ele busca o ponto de contato para a imagem, aí mostra realmente, não, o contato foi fora. Não precisa nem ir lá na área de revisão. O árbitro só vai fazer um sinal dizendo que recebeu uma informação da cabine e vai colocar a bola fora da área. Mas a decisão sempre vai ter que ser tomada dentro do campo de jogo. Primeiro toma a decisão. Se tiver um erro, ele vai ser corrigido pelo companheiro que está lá em cima na cabine. Essa era a minha dúvida em questão do VAR. No caso, a gente tem que tomar a decisão. Sempre, caso isso mesmo. A gente deixar o árbitro ou o assistente do VAR, ele corrige a gente. Era isso que eu tinha uma pouca de dúvida. Da mesma forma que se eu marcasse fora e ele constatasse lá na cabine que foi dentro, ele só ia me chamar e avisar. Foi pênalti. Foi mão e foi pênalti. Valeu, professor. Obrigado. Nada, que isso. Braulio, eu posso fazer uma pergunta? Tu não faz pergunta. Não, tu tem que dar palestra. Fala. É o primeiro companheiro nosso aí que perguntou. Eu entendi a pergunta dele em relação a posicionamento sobre a linha, a mão fora, mas eu gostaria que você explanasse também uma segunda situação em relação ao prejuízo tático, em relação se for para cartão vermelho, nessa mesma jogada. Assim, se eu não sancionar com a ajuda do VAR ou dentro do campo de jogo, Weber? Você só sanciona a falta fora da área, né? Porque o jogador está dentro, mas a mão, o local da infração foi fora, porém ele corta um dogso, né? Ele corta uma possibilidade de um gol. Aí esse contexto também para ser avaliado, só para esclarecer para o pessoal. Não, isso eu passei no começo ali explicando essa situação. E mesmo ele dentro da área, mas a mão é fora, vai ser sancionado um tiro livre direto, e por ele usar a mão, impedindo uma clara oportunidade de gol, ele vai ser expulso pela situação de impedir um doxo utilizando a mão. Isso na situação, quando usa a mão, é uma situação onde a gente não vai, é impossível a gente caracterizar como tentar jogar ou tentar disputar. Naquela situação da tríplice punição do pênalti, né, que tivemos uma mudança, onde temos o impacto tático. Porém, quando é o uso da mão, sempre vai ser sancionado, mesmo que seja impedir um ataque promissor, vai ter cartão, impedir uma oportunidade clara de gol, cartão vermelho, porque não tem como tu disputar ou encaixar numa situação de tentar disputar com o uso do braço, né. Perfeitamente, Braulio, era só para dar uma alerta que o VAR lá em cima tem que tomar todos os devidos cuidados, porque a gente, às vezes, fica só focado numa possível penalidade ou não, e não checa também uma situação protocolar, que seria esse cartão vermelho. Era essa só a conclusão. Obrigado, palestrante. Valeu, Éder. Realmente, porque é uma situação protocolar, né? O VAR sempre vai ver gol ou não gol, pênalti ou não. E a situação do cartão vermelho também. Ele vai, se tiver o doxo e eu não aplicar o doxo, ele entender que foi um doxo, impediu, ele vai sugerir uma revisão. Ou uma identidade equivocada também. São os 4 momentos que eles geralmente interferem quando existe um equívoco ou um erro claro e óbvio, né, da equipe de arbitragem dentro do campo de jogo. Professor Braulio. Fala, Otto Luiz. Aqui que está falando é Joselito, conhecido como Zeu. Sou árbitro da Várzea. Bota Otto aí, Otto. Joselito. O nome tá Otto assim, mas o Otto é essa fera aqui, ó. Ah, mas ele quer falar. Fala, Otinho. Então, Otinho. Né? E aí, foi eu que falei aí, eu sou um admirador de Eber. Tem um jogo que ele apita, a final dessa Copa nossa aqui do nosso continente, Sul-América, né? Essa Copa nossa aqui, Copa que América. Foi Argentina e Chile. Copa América, Argentina e Chile, que jogo. Aí eu sempre assisto. Nos quando ele Unidos, falou aí, eu que... Oi? Nos Estados Unidos.
Foi, eu assisto direto aquilo ali. Eu gosto muito de. Afinal, eu gosto ele foi muito lá de. para desenvolver e desenrolar o inglês, né? Ele gosta? Rapaz, ele apita muito. Eu admiro muito o estilo dele. Eu tô aqui aprendendo e tomando conta de Otto. Não, o Weber é uma referência para todos nós, cara. Esse cara aí é sensacional. Sempre é muito bom estar perto dele, ouvindo e assistindo os jogos dele, né? Você quer ver uma coisa dele? Quer ver uma coisa dele que eu aprendi? Foi uma olhada que ele deu para Tevez. Mas ali botou medo até na gente, né? Rapaz, ele deu uma olhada para Tevez, que Tevez ficou quietinho. Eu aprendi aquela olhada, macho, e até hoje eu uso. Tá bom. Boa noite para todos aí. Obrigado, velho. É uma lenda, é o nosso maior árbitro de todos os tempos. Passou todas as barreiras. Gosto muito dele. A aula tá ótima, viu? Tô só aprendendo. Não, todos nós juntos aqui. Valeu. Um abraço aí para todos. Valeu, Julito. Um abraço fortinho aí. Bruno. Tudo bom, Nelson? Tudo bom, Braulio? Prazer, Tudo Bruno. Tudo certo, Bruno. Ô, Braulio, existe alguma orientação, porque alguns jogos a gente já viu, eu já vi no caso, em algumas situações de tiro penal, que deveria, pela literalidade da regra, marcar-se pelo ponto de contato, né, no caso, os árbitros às vezes não marcam sem o contato quando aquele jogador vem de forma agressiva ou no jogo brusco grave e ele pula para evitar esse contato, porque no caso traria um prejuízo até de uma lesão grave ao jogador que ficasse ali para ter o contato, para ter o pênalti. Existe alguma orientação? Porque muitas vezes, pela regra, seria tiro livre indireto, mas aí a justificativa é que, para não trazer uma lesão ao jogador que pula, evitando esse contato mais forte do goleiro, normalmente, marca-se o pênalti. Aconteceu há um tempo atrás, Vasco e não me lembro quem, e depois teve um outro jogo na Europa que aconteceu também. Tem alguma orientação referente a isso, ou é o feeling do árbitro ali, o espírito da regra, do jogo? O que tu pode me dizer sobre essa situação? Na disputa de bola, a gente vai sancionar, não existe uma orientação referente a isso. O que preza-se muito nas palestras e orientações que a gente recebe, é preservar a integridade física dos jogadores, né? Peço desculpa, a filhota chegou da escolinha aqui, tá no agito também, tá igual o Otto. E o que acontece, como eu vinha falando, a gente tem que preservar, quanto à autoridade dentro do campo do jogo, a integridade física dos atletas. Nenhuma recomendação é dada para marcar um tiro livre direto se um jogador dá uma entrada e o outro salta. O que é sancionado para essa situação, quando não tem contato, numa disputa de bola, é um tiro livre indireto, por entender que essa situação foi forte demais, colocou possivelmente em risco a integridade do atleta. Agora, é diferente de uma situação onde não tem disputa e pode ser uma conduta violenta. E dentro da conduta violenta, o dar ou tentar pode ser sancionado com uma expulsão e até mesmo com tiro livre direto, mas é uma situação totalmente diferente. Numa disputa, o jogador entra, dá uma entrada, o atacante salta, não pega, o máximo que o árbitro vai poder fazer é sancionar com tiro livre indireto. Não existe uma orientação falando para o árbitro dar um tiro livre direto se eu der um carrinho e o cara pulou para não ser pego. O Weber, de repente, pode orientar também quanto a isso, nas instruções que ele teve, também tem internacionais, mas pelo que a gente sempre recebe, a prioridade é cuidar da integridade física. Mas a gente não tem como sancionar um tiro livre direto ou um penal se não teve um contato. Não, tranquilo, que eu me lembro que gerou algumas dúvidas na época e a justificativa foi que
que eu escutei, né? Por isso que eu vim te perguntar. Foi que se o Nenê, na época, ficasse parado e o jogador pegasse, seria arrancado a perna dele fora. Esse foi o motivo do pulo. E aí, na questão do dar ou tentar, se o árbitro entendeu que o goleiro, na época, tentou dar, eu também vejo nessa leitura da regra do jogo. Mas era mais para tirar dúvida mesmo, porque ficou meio um ruído nessa situação de decisão, né? Mas é um assunto, eu que agradeço, Bruno, é um assunto delicado, por isso é importante a gente ler, interpretar, discutir com os companheiros as regras, assistir bastante vídeos. Os árbitros hoje em dia, sugiro a vocês, cara, que comam futebol dia e noite, se puder ver mesmo, assistam, vejam o que está passando no mundo, no Brasil, linha de intervenção, o que está sendo debatido, porque sempre tem coisas novas, mas nada além do que está escrito dentro do texto e incluindo também o espírito da regra do jogo, né? Ramon? Boa noite, Braulio. Boa noite, companheiros. Braulio, há poucos dias atrás caiu uma questão que um colega aqui colocou no grupo para debate, e já aproveitando com relação à penalidade, tem uma jogada na intermediária e o defensor agride o oficial de arbitragem já dentro da área, né? E qual as sanções ali? Houve, o colega colocou as respostas, houve um debate, mas houve muitas respostas diversas. Eu gostaria que você trouxesse uma explanação nessa questão para a gente. Existem... Obrigado, Ramon. Opa, desculpa. Porque no profissional, vocês têm todo um aparato, policiamento, a regra pune de forma severa esse jogador, caso isso aconteça, mas trazendo para o modo amador, aí complica um pouquinho para o nosso lado, né? Vocês acham que é só no amador? Mas até colocando a situação da agressão, ontem eu tenho uma semifinal do campeonato catarinense aqui, e aos 50 minutos do segundo tempo, com certeza esse vídeo vai rodar o Brasil, já está rodando em alguns sites aí, até no Instagram, um companheiro nosso foi covardemente agredido por um oficial do banco de reservas. No momento que ele sancionou o impedimento, o jogo estava parado, esse oficial arremessou um copo, cara, cheio d'água, que estourou, pegou no pescoço aqui, ó, estourou no pescoço do nosso companheiro. Foi uma atitude covarde, né, por trás, e a gente jamais imagina. Então, imagina o que está acontecendo hoje no meio do futebol, onde as pessoas, a gente está vivendo um ambiente tóxico. Por quê? Porque todo mundo está afastado, todo mundo está longe, as agressões verbais estão aumentando, o árbitro tem que ter um pouco mais de inteligência para tentar ser flexível dentro do que é possível, porque eu expulsei a pessoa que cometeu essa atitude e foi relatado tudo que ele fez, porque é um absurdo, mas algumas situações, hoje, a gente também tem que estar entendendo o ambiente que a gente está vivendo, hoje todo mundo está afastado, né? Hoje a gente tem essa facilidade, como a gente está conversando aqui, cada um numa cidade, num bairro diferente, em estados diferentes. A internet nos aproxima, mas, de certa maneira, também nos afasta, porque hoje em dia a gente não pode mais ter uma aula presencial, os jogos, eu não sei como é que estão na cidade de vocês. Então, a gente vem tendo atitudes dentro do futebol onde a gente não estava mais acostumado a ver, até mesmo no profissional. Quando que se imaginou que numa partida semifinal de campeonato de primeira divisão, um integrante da comissão ia tocar um copo cheio d'água na cabeça de um assistente? Coisas que a gente nos surpreendem e nos deixam muito triste, né? Mas falando da tua situação, sempre que tiver agressão é tiro livre direto. E sempre que for verbal é tiro livre indireto. Ofensa, de qualquer maneira, grosseira, passível de amarelo ou vermelho, indireto. Agressão, cusparada,
O cara tá fora, tu tá dentro da área, ele te acertou dentro da área, tiro livre direto contra ele dentro da área. É do local onde você foi atingido. E se foi dentro da área, se for um defensor, azar é o dele. Os defensores têm uma responsabilidade, esse risco são deles, eles têm que ter um comportamento adequado para jogar futebol. E a gente sempre pede para as associações, para as ligas, para as entidades que fazem futebol, que punam realmente essas pessoas, porque às vezes o árbitro vai lá e expulsa um jogador desse, ele fica um jogo, agrediu o árbitro e volta 2 jogos depois. O cara desse tem que ser banido, no mínimo 2 anos fora, para que sirva de exemplo e não venha cometer mais covardias como essa. Então, sempre que tiver agressão, contato físico, direto, verbal, indireto. Débora. Opa, boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, a minha dúvida é com relação ao tiro penal, certo? O tiro da marca penal. A minha dúvida é com relação ao goleiro, né? O goleiro, ele reclama de forma assintosa. Lembrando que tem a nova alteração da regra, né? Que quando ele comete a primeira infração verbal, e aí a minha dúvida é com relação ao goleiro. Se ele já tiver esse amarelo, vamos supor que ele foi advertido 2 vezes, expulsa? Se a infração dele for passível de uma segunda advertência, ele vai ser expulso. Ele vai ser substituído por um jogador habilitado. No caso, um jogador que esteja habilitado dentro do campo do jogo vai para o gol, porque isso, tu tá falando do tiro do ponto penal, né? Numa disputa, é isso? Isso. Já isso no final mesmo. da partida, se ele for expulso, um jogador vem e a outra equipe tem que tirar um jogador. Para sempre ficar igual. Certo. Perfeito. Só isso. Débora, acho que devo responder mais ou menos isso? Sim, é isso mesmo. É porque, assim, essa questão das novas alterações é um pouco meio que confusa, né? Uhum. Porque a duração do jogo é uma coisa e nos tiros da marca penal é outra. Então, isso só para ficar claro que se ele tomou um cartão amarelo durante o jogo e o segundo cartão no tiro do ponto penal, ele não vai ser expulso. Não, mas o primeiro ele não vale, né? Durante a partida não é levado para os tiros da marca penal. Isso, a minha dúvida era justamente essa questão de, nos tiros da marca penal, ele comete uma infração, certo? Que é advertido verbalmente. Perfeito. E a segunda, sei lá, ele joga alguma coisa, um objeto, um exemplo. E aí a minha dúvida, na terceira, no caso, ele reclama de forma assintosamente. Aí a minha dúvida era se poderia deixar passar, né? Ou se ele seria penalizado, no caso. Não. Numa terceira situação, onde ele já foi advertido verbalmente, ele já tomou um cartão por uma conduta andesportiva por se adiantar, por exemplo, e depois ele vai lá e ofende alguém com uma ofensa passível de cartão amarelo, de um segundo cartão amarelo, então já é a terceira infração dele, esse cara mesmo ele já não era nem para estar aí, né? Imagina se ele já tomou um cartão durante o jogo e mais 2 cartões, a súmula vai ficar recheada só desse cara, né? Então vai expulsar ele sim, não vai permitir, mas sempre tomando cuidado. O que eu peço para você é sempre ser árbitros preventivos, proativos. Busquem sempre ter um pensamento de que o bom árbitro, ele resolve problemas. E de bom árbitros, a associação está cheio, como a CBF, a Federação Catarinense. O que a gente precisa hoje são árbitros excelentes. O que o árbitro excelente faz? Ele evita que os problemas aconteçam. E se a gente seguir a escola do Weber Roberto Lopes, um cara que tem uma leitura sensacional, que tem uma compreensão do jogo, que já começa a entender o que está passando, antes que o cara comece a incomodar, ele já chega no cara e já dá uma no meio, já dá aquela olhada lá pro Tevez. Então, desse jeito, ele controle de jogo com esse cara, não tem nem o que falar, porque ele já, de uma forma sempre proativa, ele
consegue antecipar. Isso que eu sugiro. As arbitragens do Eber são excelentes, por quê? Porque ele antecipa e é sempre proativo, preventivo. E a gente evita, né? Porque sempre que tiver uma expulsão, independente de ser durante a partida, ou principalmente a expulsão do tiro do ponto penal, vai causar um impacto no jogo. E ninguém quer ver, mesmo que a gente esteja com a razão, as pessoas não querem ver um espetáculo perdendo um atleta. Sempre todo mundo quer ver um 11 contra 11. Claro que a responsabilidade é dos jogadores, a gente está ali para cumprir a regra. Então, que a gente possa sempre ter essa compreensão do jogo, essa proatividade para evitar que esse problema aconteça. Agora, se não teve o que fazer, fez tudo o que foi possível e o cara ainda continua incomodando, vai para o chuveiro mais cedo mesmo. Só isso. Obrigada, professor. Valeu, Débora. Obrigado. Antes de dar prosseguimento, eu já gostaria de fazer um convite. Isso jamais aconteceu aqui em nossas aulas, mas em nome de todos que fazem parte do projeto, Sérgio Correia e turma Manuel Serapião, já gostaria de fazer um convite, caso tenha disponibilidade e interesse em participar como palestrante, ao professor Weber Lopes. Sinta-se à vontade em poder participar. Desde então já esteja convidado. E para a gente finalizar, como sempre nós falamos aqui, mais uma vez, o professor Braulio chega tranquilo, sereno, e nos faz sair daqui ainda mais fortes do que nós chegamos. Vocês, colegas, não imaginam como eu fiquei quando apareceu aqui para a gente o nome do Weber Roberto Lopes para ser liberado para entrar na sala. Nós ficamos em uma situação como vocês ficaram quando viram o nome dele. É algo assim que não tem explicação. Não tem. Então nós já estendemos o convite a ele, caso tenha interesse e disponibilidade. Sabemos que em breve se iniciam os campeonatos nacionais e a disponibilidade do pessoal do quadro nacional começa a apertar um pouco. Gostaria que o professor Braulio fizesse suas considerações finais. Desde já, a gente já agradecendo por aceitar o convite em poder retornar ao nosso projeto. Mais um árbitro do quadro internacional que retorna e com muita sabedoria, com muita simplicidade, ele passou para a gente algo que muitos de nós não sabíamos como fazer quando uma situação acontecesse com a gente em campo. Mas agora eu tenho certeza que nós iremos tomar as decisões acertadas, não só pelo que falou o professor Braulio, o professor Weber, mas por tudo que falaram todos os professores que já passaram por aqui. Professor Braulio, por favor. Bom, né, eu agradeço. Braulio, me permita? Óbvio. Bom, você vai encerrar aí agradecendo, mas eu gostaria também me permita, eu gostaria que você finalizasse. Eu recebi o convite, mas você sabe também do apreço que eu tenho para com a sua pessoa, né? Então, pode ter certeza aí a todos os companheiros que estão acompanhando essa reunião que a gente também aprende. A gente, todo dia é um aprendizado. Livro de regras sempre na cabeceira da cama, os regulamentos, enfim. Então, aquela pessoa que na arbitragem chega e crava, eu sei tudo. É mentira, a arbitragem é um aprendizado a todo dia. Então, eu aprendi também aqui, ouvindo, participando, e eu entrei exclusivamente para acompanhá-lo, porque eu recebi o convite da associação,
E, cara, é muito importante. Claro, na medida do possível, a gente vai participar sim, como palestrante, um tema legal, a gente vai discorrer, mas é muito importante a hierarquia e o respeito. Então, Braulio, por gentileza, entrei para acompanhar os seus depoimentos, os seus conhecimentos, isso é muito importante. Então, muito obrigado, e a gente segue aprendendo a todo dia. Não é porque, de repente, você atinge o quadro máximo do futebol, que você atinge competições importantes, que você vai desdenhar de companheiros que estão iniciando. É muito pelo contrário, é um aprendizado a todo dia. Então, que legal poder participar, que legal ouvir aí as mensagens que eu estou recebendo aqui no Google aqui, Meet. E obrigado, Braulio. Parabéns, continua sendo uma referência para a gente aqui em relação a todo o seu conhecimento. Parabéns pela arbitragem ontem na semifinal. E também vou dar meu voto aqui de uma manifestação, né, de apoio ao trágico acidente ontem, aos 50 minutos do segundo tempo, onde um companheiro nosso, vou repetir a palavra do Braulio, covardemente foi atingido por um copo, poderia ser por uma pena, como poderia ser por uma pedra. Eu acho que a atitude é que tem que ser condenada e a gente exaustivamente combater esse tipo de situação. Então, muito obrigado, Braulio, obrigado pela parte, mas estou aqui como um visitante na sala aprendendo contigo, cara, que você é um cara muito especial. Tenho muito prazer quando a gente sai junto para trabalhar em qualquer das funções, tanto na cabine quanto no campo. Eu aprendo muito contigo, cara. Aprendo mesmo porque você é uma pessoa que tem um coração do tamanho do planeta. E aí, vocês da associação, cara, desejo a todos que continuem nessa luta, continuem nessa pegada. E hoje, momentaneamente, estão aí na associação, se Deus quiser, no futuro breve, no quadro nacional, no quadro internacional. E persistência é a palavra, tá bom? Uma boa noite a todos, que Deus ilumine, que livre aí dessas doenças perigosas que estão assolando o país e que os nossos governantes dê conta de dar vacina a todos nós. Uma boa noite, muito obrigado, Braulio. De coração, meu irmão. Obrigado a todos da associação. Valeu, Heber. Obrigado, cara. Obrigado. É sempre muito bacana te ouvir e muito importante pra gente. Tu é um cara muito importante para todos nós, sabe disso, né? É muito bacana também que a gente, todos nós, né, cara, apesar de independente de categoria, quando esse cara fala, a gente para e o olhinho até às vezes enche de lágrimas, né? É muito legal. Anaildo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi. É importante a gente valorizar todas as classes e que espero ter repassado para vocês um pouco do meu conhecimento. Aprendi junto com vocês, né? E espero que vocês tenham um ano excelente, um ano abençoado, reforçando os cuidados que a gente precisa ter nesse momento. Cuidem-se, que em breve, com certeza, teremos dias melhores. Que Deus nos abençoe. E, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente volta, né? Muito obrigado de coração. Uma sugestão, Naildo, para quando vocês tiverem a oportunidade de ouvir esse cara novamente, eu daria um tema livre para ele, cara. Deixa ele falar, só ele. Porque, cara, esquece regra, esquece... Imagina uma bagagem, cara. Isso tem história, competições nacionais, internacionais, finais de Copa América, finais de Brasileiro, diversas vezes melhor do Brasil. Você quer dizer que eu não sei regra, né, brother? Não! Eu quero dizer para eles te ouvir, cara, porque, cara, controle de jogo, compreensão de jogo, é muito mais. Ele é muito mais. Esse cara, acha que criaram o espírito da regra do jogo por causa dele. Eu não quero dizer para vocês que venho aqui falar como eu falei textualmente de uma regra em si, porque tudo que ele tem para falar é muito mais do que isso. Isso vocês vão levar para uma vida, vocês vão levar não só como aprendizado de regra, vocês vão levar como aprendizado para ser um ser humano melhor, para ser pais melhores, amigos melhores, filhos melhores. E é isso que eu digo, uma sugestão. E com certeza manda um convite para mim que eu quero vir ouvir ele também. Desejo a vocês sucesso, obrigado mais uma vez e que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer enorme estar com vocês. Ele está convidado para contar a história dele para a gente desde o início da arbitragem. E para a gente finalizar, eu gostaria que todos mantivessem o silêncio, por favor,
Eu convido o colega Abinael para fazer o encerramento, por favor. Vocês me ouvem? Ok. Boa noite, professor Braulio, professor Naildo, professor Welber Roberto Lopes, fanzaço dessa fera aí também, e a todos presentes na sala, certo? Gostaria de deixar uma mensagem para vocês aí. Algumas pessoas marcam a nossa vida, deixam mensagens que nunca se apagam na nossa mente, que se tornam aprendizados que levamos para sempre conosco. Obrigado por ter posto tanta sabedoria, cuidado, imaginação na nossa sala de aula. Por compartilhar tantas coisas boas e por marcar tantas lembranças sobre nós. Obrigado por ser sempre amigo, gentil e estar sempre presente quando necessitamos. Obrigado por ser um amigo e tanto para nós, de tantas diferentes e significativas formas. Estamos aqui do outro lado, sempre na torcida, para que continue firme, nos representando tão bem. Obrigado, professor Braulio Machado, por tudo. Obrigado, Naildo. Obrigado, associação, pela oportunidade. Que Deus abençoe. Para a gente finalizar, gostaria que todos abrissem os seus microfones, por gentileza, para a gente finalizar com uma salva de palmas, como de costumes, por favor. Obrigado, gente.